Ó Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus de Entramos na Nazaré, oração agora, hein? eu entro na tua presença nesse momento, Entramos nesse por esta momento pessoa, meu Pai, que na está oração. precisando de tua força, que, Vamos meu Deus, ouvir está aí essa precisando, oração meu aqui, Deus, daqui a pouco começa a da pregação. força divina, aquela força que levanta nos momentos difíceis, aquela força, meu Pai, que Boa noite, Ana nas Rita. situações que parece que não tem mais jeito, ela vem, meu Deus, sobre o coração do ser humano e diz que tem jeito, meu Pai. Ó Deus, fortalece essa mulher que agora acompanha esta oração. Fortalece esse homem para, meu Deus, mais um dia, mais uma jornada. Esta pessoa, meu Pai, que precisa Boa do noite, Senhor. Cleonice Porque, meu Pai, se Silva. não fosse a tua força, meu Deus, o que seria dessa pessoa que já passou, meu Pai, tantas tribulações, tantos problemas, tantas pessoas, meu Pai, que queriam ver essa pessoa na lama, no pó. Se não fosse, meu Deus, a tua força, ela já teria desistido. Mas a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águia. Então, meu Deus, renova a força dessa mulher. Seja agora renovada, seja renovado agora. Receba a força Pegue de seu copo Deus. com água Você não vai desistir, seguir a você não oração. vai parar. Receba Pegue ânimo seu para copo com lutar. água aí, vamos E o orar seu por dia você hoje será uma bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Diga, Amém. eu tomo posse, Tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos dar continuidade aqui com a pregação. Hoje eu vim aqui fazer mais um trabalho de evangelização. Hoje eu vim dar uma direção para vocês aí. Essa direção aqui, ó, que é: o vencedor não é aquele que começa, e sim o que termina. Hoje eu vim dar essa direção aqui, ó. Mas você que está aí do outro lado aí, não está entendendo nada, eu faço um trabalho de evangelização. Hoje Deus me enviou aqui para poder aí dar uma direção aí para as pessoas aí que estão aí distante de Deus aí, ou alguns têm uma comunhão com Deus, mas não está muito forte aí, está precisando aí de mais de um empurrãozinho aí da fé. Então hoje eu estou entrando aqui para dar uma direção aí. Você que quiser chamar e quiser colocar o seu nome para oração, ou quiser me chamar aqui para conversar, nós estamos aqui ao vivo aqui no Facebook e no Instagram. Eu estou aqui com 2 aparelhos ligados aqui ao vivo e vamos dar uma continuidade aqui. Primeiramente, boa noite a todos aí e a paz de Deus a todos aí. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Então, amados, se você quiser chamar aí para conversar, para ter uma direção, eu vou poder conversar com você ao vivo aí. A voz de Deus traz paz ao coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela nunca volta vazia. Então hoje eu vim aqui nesse foco aí para passar uma direção para vocês aí, para que vocês venham avançar aí. Eu não estou entrando muito no site aí, porque eu também estou fazendo um trabalho aí, e agora em novembro estou indo para Jerusalém. Então estou focado mais aqui no meu trabalho e estudando mais um pouco para mim, quando eu chegar em Jerusalém, eu saber mais ou menos os lugares que eu vou estar ali colocando o meu pé. Então estou mais focado ali lendo a Bíblia, estudando um pouco mais a palavra e dando mais atenção um pouco mais no meu trabalho aqui. Então por isso eu não estou entrando direto aqui ao vivo para pregar, porque eu gosto de conversar muito com as pessoas. Eu tenho certeza que muitas das vezes que eu conversei com umas pessoas, eu tenho ajudado. Assim, não só no dia a dia, mas aqui também em site de relacionamento, em site de Facebook, no WhatsApp. Então muitas pessoas chegam a mim e começam a conversar ali, e ali eu começo a dar uma direção para aquela pessoa, para que elas venham a avançar, para que elas venham a crescer cada vez mais. Então hoje Deus me enviou aqui para entrar hoje aqui no Facebook e no Instagram.
Se alguém quiser chamar aqui no Facebook ao vivo para poder conversar, nós vamos aí poder conversar com vocês. E hoje a direção que eu tenho aqui é: o vencedor não é aquele que começa, e sim o que termina. A Cleonice Silva tá pedindo para colocar o nome para oração. Vou colocar o seu nome lá, Cleonice. Segunda-feira eu vou estar lá no Templo do Salomão, porque eu também não estou indo muito na igreja, porque como eu estou muito focado em umas coisas que eu preciso, que tem a ver com isso aqui, ó. O que eu vou falar hoje tem a ver com o que está escrito aqui. Então eu estou focado ali, determinado numa função que eu preciso concretizar. Então algumas coisas às vezes você precisa deixar de lado para você concluir aquilo que você precisa fazer. Então hoje Deus me enviou aqui para mim poder passar uma direção para você, que de repente essa dúvida que você tem pode ser a dúvida de outras pessoas, e também pode também uma dúvida minha. Então essa dúvida hoje chegou aqui, ó, nas minhas mãos. O que eu preciso fazer para mim concretizar algumas coisas na minha vida, e aqui tá escrito aqui, e eu vou poder passar essa direção para vocês aí. Quem quiser chamar aqui, eu vou dar um tempo aí para poder conversar. Cleonice Silva, você gostaria de chamar aí para conversar um pouquinho? É legal a gente conversar com as pessoas, que a gente pode passar um pouco de direção aí. Mas quem não quiser chamar, fica à vontade aí. Então, pessoal, é muito importante a gente estar em comunhão com o nosso Senhor. A gente está ali focado no entendimento com Deus, para que a gente possa estar ali revestido da proteção de Deus, da bênção de Deus, da palavra do nosso Senhor. Então é importante você ter aí em mãos a sua Bíblia, para que você esteja aí munido dessa ferramenta que é a Bíblia, para você avançar mais. E a igreja, é importante você pegar lá e visitar lá a casa de Deus, né? A casa de Deus é muito importante você chegar ali, ter esse tempo para você ter uma comunhão com o nosso Senhor. Você não pode ficar muito tempo afastado da presença do nosso Senhor, seja no louvor, seja numa pregação. Você precisa estar ali em comunhão, focado ali em Deus, entendeu? Porque a palavra diz que Jesus virá como ladrão. Então, muitas pessoas aí estão aí deixando o mundo ali dominar a mente dele. Então, às vezes, ele fica ali escutando uma música do mundo ali, e ele não tem essa comunhão com Deus 24 horas. O que acontece? Isso não é ser doido ou ser um cristão ali que como que normalmente o pessoal do mundo diz, quando você está com muita fé, está muito fervoroso na fé, e eles falam que você é doido. Isso não é ser doido. Por exemplo, João Batista, para vocês terem ideia, João Batista, ele ficava ali no Rio Jordão, ele ficava só em volta do Rio Jordão. Então todos que passavam por ele falava: amigo, tudo bom? Você não gostaria de se batizar nas águas? Fazer um batismo para que você tenha a salvação aí no nosso Senhor Jesus Cristo? E o que João Batista fazia? Todas aquelas pessoas ali que passavam perto dele, ele convencia aquelas pessoas a serem batizadas. Mas aí muitas pessoas que passavam perto de João Batista também chegou a chamar João Batista de louco, porque é assim como o mundo hoje acaba fazendo, né? Muitas pessoas veem você ali na sua fé, e você às vezes também com muito tempo pregação, muito entendimento, que você começa a ler a Bíblia, você começa a ter muito entendimento, você começa ali ter várias ideias, várias coisas na sua mente. Só que a pessoa que está no mundo aí focada só em ficar aí na porta do bar, ficar fazendo fofoca, ele não entende as coisas que você está fazendo. É a mesma coisa Jesus estava conversando com uma pessoa, e ali aquela pessoa estava cheia de dúvida, e aquela pessoa fez umas perguntas para Jesus, e Jesus falou assim: se eu falar para você sobre as coisas terrestres,
e ainda você ainda duvida do que eu estou falando, imagine se eu falar das coisas celestiais. Será que você vai acreditar? Então muitas coisas celestiais estão escritas aqui na Bíblia. Tem muitas coisas que a gente desconhece, mas as coisas terrestres, a maioria das coisas terrestres estão escritas aqui, e a gente entende sobre as coisas que já aconteceram e estão acontecendo à nossa volta. Só que as coisas celestiais também estão escritas aqui, mas só estão escritas de uma forma que você não vai entender. Você precisa estar fortemente numa comunhão com o nosso Senhor para que você entenda sobre essas coisas celestiais. Então, quando você que está na fé, você que é uma pessoa que já tem fé aí, e se um dia você estiver pregando, ajudando o próximo aí, e se alguém te chamar de louco, não se importe com isso, porque Jesus foi chamado de louco, José foi chamado de louco pelos próprios irmãos, Davi foi chamado de louco quando ele queria enfrentar Golias, Noé foi chamado de louco. A maioria do pessoal que tinham fé em Deus, Abraão, por tentar matar o próprio filho, entendeu? A maioria dessas pessoas foram chamadas de loucas. Mas só que o que aconteceu? Essas pessoas estavam ali revestidas do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas estavam em comunhão com o nosso Senhor. A fé que eles estavam ali fazendo não era uma fé comum, essa fé normal que o pessoal, só vou ali na igreja, ali busco uma oração. Não, a fé dele estava acima das coisas de Deus, estava acima. Então quando você começa a ter uma fé, você vai lá na igreja ali e você vai ter uma fé acima ali da sua igreja. Não é que você tem que estar acima da sua igreja, mas você vai ter uma fé tão grande que você vai entender isso que eu estou falando. Você vai estar ali revestido no entendimento que poucas pessoas vão estar, mas você buscou esse entendimento. Por exemplo, eu tenho amigos pastores, amigos que pregam a palavra, e às vezes eu vou conversar com eles e eu sinto que eles estão acima do grau elevado do que as pessoas que estão vivendo no mundo aí no dia a dia. Então quando eu vou conversar com essas pessoas, normalmente eles só falam de querer tomar alguma coisa de alguém ou passar a perna em alguém, mas a pessoa que está na fé, ela é diferente. Você vai conversar com ela, está num grau acima. Então até para você acompanhar essa pessoa, você tem que saber o que você está fazendo ali, conversar com ela, para você, porque ela está num grau muito acima. Então fica difícil ali, você que está ali fraco na fé, querer acompanhar aquela pessoa, não vai conseguir. Então você precisa aí ter uma comunhão com o nosso Senhor na igreja, estar firme na igreja, fazer as coisas certas na igreja. Vai lá buscar entendimento na igreja, pega essas coisas que ali o pastor está falando, ou o bispo, não sei como funciona na sua igreja aí, e busca isso para você, traga isso para a sua vida, coloca isso na sua mente, entendeu? O pregador está falando lá, Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus, então nós somos imagem e semelhança de Deus. Você tem que entender as coisas que está escrito na Bíblia, você precisa colocar essas coisas em prática. Mas como que eu vou colocar as coisas em prática que está escrito na Bíblia? Você precisa ler ela do início ao final para você saber o que é necessário você colocar em prática. Entendeu? Então, para mim chegar aqui e estar podendo passar direção para as pessoas, isso é colocar em prática, querendo ajudar o próximo aí. Porque muitas pessoas hoje estão aí na condição de mais atrapalhar a vida do outro do que ajudar. Então, quando às vezes você vê um servo ali pregando a palavra e dando direção, é muito bacana, tem que ser elogiado, tem que ser aplaudido essas pessoas que estão fazendo esse trabalho aí, porque é importante o evangelho avançar. Então, pessoal, quem quiser chamar aí pra gente dar uma continuidade, pode chamar, mas eu vou dar uma continuidade aqui nessa que eu escrevi aqui, porque é importante a gente dar uma direção aí para as pessoas. Então vou entrar aqui na oração com o nosso Senhor agora, e se você quiser me chamar aí, pode me chamar. Eu sei que a Cleonice já chamou, daqui a pouco eu vou te chamar aqui, Cleonice, para conversar com você ao vivo aí, porque de repente as suas dúvidas pode aí resolver o problema de outras pessoas. Então,
Vamos entrar aqui na oração. Senhor Deus, visita aquele que está agora nesse momento em um hospital. Visita, Senhor Deus, aquele que está na prisão pelo motivo banal, de repente ele cometeu algum tipo, um crime, ou ele, pela seu orgulho ou pela sua vaidade, ali cometeu ato que levou ele a estar na prisão. Visita, Senhor Deus, aquele que está jogado nas ruas, de repente ali, ele por seu orgulho, dentro da sua própria casa ali, ele acabou ali deixando o mundo corromper ele, e ele trouxe esses problemas para dentro de casa, e em vez de ele chegar ali com amor dentro da sua família, não, ele chegou com raiva, chegou com ódio. E qual familiar que vai querer um filho dentro de casa dessa forma? Aí o familiar acaba jogando o próprio parente na rua, porque todos nós precisamos de Deus. Então as pessoas que estão aí sofrendo nessa vida, muitas vezes foi por ela mesma acabando tendo aí esse mal entendimento com as outras pessoas. Precisa ter amor ao próximo, precisa ter aí paciência com o seu parente, precisa ter paciência com o próximo na rua, com o próximo aí, o seu parente, precisa ter uma paciência. A gente não pode ser assim orgulhoso ou querer ser vaidoso demais, ou de repente não ceder ali. De repente você tá certo, mas a outra pessoa tá errada, e você fica ali segurando. Eu tô certo, ela tá errada e não sei o que. Não, não precisa ter esse tipo de atitude. Precisa ali ter um respeito. Tem que ter respeito. Você tem que ter respeito pelo seu pai, pela sua mãe. Você tem que ter respeito pelo seu irmão, pela sua irmã. Precisa ter respeito dentro da casa. Pelo seu marido, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua mulher. Precisa ter um respeito para as coisas funcionar, mas também precisa ter comunhão com Deus na igreja. Você também não precisa ir querer ser o melhor, mas precisa ir procurar ser o melhor, entendeu? Se tem algo errado aí, por exemplo, vamos supor, lá na sua casa tá suja lá a louça, aí você tá vendo que sua esposa está numa situação difícil, às vezes ali ela tá com o braço machucado, o que custa você chegar lá e lavar a louça lá para ajudar ela, entendeu? Isso aí tem coisas que é necessário fazer. Às vezes o seu esposo ali tá ali numa dificuldade, não tá conseguindo sair da cama. Que seria legal? Você que tá numa situação melhor, pegar lá e poder ajudar o seu parente ali, o seu esposo. Mas você não vai ajudar porque ele foi ruim Não, tem que ajudar. Você tem que ser diferente. Nós temos que ser diferente. Então, o evangelho é para isso. Por isso a Bíblia vem aí para poder nos ajudar. Se a gente pega, por exemplo, e é ruim com as outras pessoas, a gente vai receber o mal. Se a gente é uma pessoa boa, aquela pessoa vai lembrar de você. Então temos que ser aí uma pessoa melhor, cada dia melhor. E para a gente ser melhor, a gente tem que ter aí comunhão com o nosso Senhor na igreja, que a igreja é a escola. Entendeu? Nós vamos lá, às vezes a gente está um pouco triste, ou uma situação ali dentro de casa está difícil, mas você vai lá, você volta cheio de energia, cheio de fé. Jesus foi para a igreja também, Jesus foi lá na congregação lá, Jesus chegou na igreja, orou, conversou ali com os pessoal lá na igreja, Jesus foi lá também, pregou a palavra, mas Jesus ali também buscou ali entendimento dentro da igreja, porque ele foi falar com o Pai na igreja ali, porque a igreja precisa estar ali, ela é consagrada ali para receber o entendimento. A mesma coisa, boa noite Eliseu, Eliseu é um amigo meu aí, boa noite Eliseu, a paz de Deus. E a Bíblia, ela vem aí para poder dar uma direção. Então, a gente ali está numa dificuldade, não sabe por que a gente chegou naquela dificuldade. E o que é a Bíblia? A Bíblia aqui são 66 livros. Então, se você ler ela, você vai aprender sobre uma dificuldade que você está passando aí, dentro da sua própria casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, porque alguma coisa não está acontecendo aí. Porque você às vezes não está avançando, porque as coisas às vezes não estão dando certo para você, e porque você precisa ir cada vez mais avançar. Então precisa aí ter uma comunhão com o nosso Senhor dentro da igreja, separar aquele dia. Vamos supor que você quer ir
na igreja nas terça-feiras. Você tem terça-feira livre. Você vai separar esse dia. Quando chegar no horário, vamos supor que é 7 horas que você precisa estar lá na igreja, 6 horas você já tem que parar tudo. Ah, mas aí recebi uma ligação. Esquece essa ligação. Você precisa separar esse dia para buscar Deus ali, naquele horário. Então você vai separar esse dia e você vai lá na terça-feira. 6 horas você já tem que estar preparado. A roupa ali já prontinha para você pegar e já sair e destino à igreja. Aí você vai buscar essa fé. Quando você voltar da igreja, você vai ver que você vai voltar melhor. Melhor do que você ter atendido aquela ligação e ter ficado ali, perdido o seu tempo ali. Então você precisa separar esse dia. Terça-feira, agora toda terça-feira eu vou na igreja. Então terça-feira você vai na igreja. Vamos supor que você quer ir na quarta-feira. Tem o culto lá, 8 horas da manhã. Tudo bem, você quer ir 8 horas da manhã? Então 8 horas da manhã você já tem que estar, 7 horas você já tem que estar ali preparado. Então à noite, que é na terça-feira, à noite você já arruma a sua roupa, já deixa prontinho lá. 7 horas você já levanta e você já toma aquele café e já se prepara que 8 horas você tem que estar lá na igreja. Porque a igreja ela tem um horário para começar e um horário para terminar. Então você vai chegar lá 9 horas, já acabou o culto, você perdeu. Ah, mas eu meia hora. Não, você perdeu, você tem que ouvir o culto inteiro. Você vai ouvir a pregação e você vai se dar bem. Mas aí você precisa tirar esse dia. Aí você vai falar, mas o que eu tenho que fazer na igreja? A igreja que eu estou explicando para vocês aqui, você que de repente entrou agora, não está entendendo, a igreja é uma escola. Lá vai ter um pastor, assim como Jesus. Jesus ele foi pastor. Jesus estava ensinando as pessoas. Ele chamava os discípulos lá e começava a pregar para o povo. Só que os discípulos ao mesmo tempo estavam aprendendo com ele. Então, nós somos uma igreja também. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Nós somos uma igreja. Mas a igreja ali, que você também deve ir, é a igreja ali que você vai ter ali uma comunhão. Então você pode ir ali na Assembleia de Deus, você pode ir ali na Plenitude, você pode ir na Paz e Vida, você pode ir tem várias igrejas aí que você pode buscar Deus e você vai receber Deus aí e o entendimento aí. Então ali você vai aprender. Aquele pregador ali que vai estar ali, ele vai passar uma direção para você. E aí nessa direção você vai aprender. E aí você chegando na sua casa, você tem um pouco de dúvida sobre o que o pregador falou? Tudo bem, não tem problema não. Pega a sua Bíblia e começa a ler. Vamos supor que o pregador falou uma parte da Bíblia aqui, ó. Vamos supor aqui, vou pegar aqui um capítulo aqui, ó. Vamos supor que ele leu o livro de Esther. Aí você vai lá pegar a Bíblia e você vai reler, para que você entenda, às vezes alguma coisa que ele falou lá e você não entendeu, mas você ali buscou ali uma direção na igreja. E aí que você teve ali naquela escola que é a igreja ali, várias pessoas ali buscando uma palavra, direção, você vai voltar para casa com aquela paz. Então a sua semana ela vai ser abençoada. Mas aí você fala, eu preciso ir só uma vez na igreja? Para quem já tenha uma comunhão com Deus já há bastante tempo, não precisa ir muito. Por exemplo, eu já faço um trabalho de evangelização, então não posso estar toda hora na igreja. Então ou eu faço uma pregação, eu busco entendimento aqui na Bíblia. Mas para quem ali está muito fraco na fé, tá devagar, está quase parando, então é necessário você ir pelo menos 3 vezes na semana. Vamos supor, por exemplo, na minha igreja lá, segunda-feira é a reunião dos empresários. Você que tem uma empresa, não está muito legal, então segunda-feira você vai buscar ali essa reunião. Mas vai falar só de negócio? Não, fala de outras coisas, fala da Bíblia, vai falar pregação, vai falar de como você precisa avançar na sua vida. Na terça-feira é busca espiritual. Vamos supor que o seu espiritual está meio devagar, então você vai buscar na terça-feira, busca pelo espiritual. Na quarta-feira, busca pelo Espírito Santo. Na quinta-feira, busca por relacionamento. De repente seu relacionamento com a sua esposa não está muito bem, a gente não está legal, precisa dar um up ali, então você vai buscar. Mas o que vai falar lá?
lá vai falar sobre como você lidar com a sua esposa. Assim como você de repente, para você ter ideia, eu fui lá numa quinta-feira e lá tava explicando. Às vezes você querer ser muito esperto, ou a pessoa muito evoluída, e você deixa um pouco sua esposa para trás. Isso é um defeito. De repente você querer ser o melhor. Você querer ser o melhor. Deixa que eu faça o bife aqui. Aí você faz aquele bife lá tudo regrado ali de todas as coisas, mas aí você não pegou a sua esposa para explicar para ela como deveria ser fazer ali, ou deixar ela fazer. Então isso é um defeito, você querer ser melhor em tudo, e às vezes quando sua esposa faz algo, você também não elogia. Isso é um defeito. Então muitas vezes nós temos ali que aprender. Então na quinta-feira, quando vamos lá na reunião, é para falar de casal, porque o casal ali não está ali tendo um acordo ali dentro de casa. Então às vezes é necessário você deixar sua esposa fazer algo ali e você também elogiar ela, entendeu? Aí na sexta-feira é a corrente ali de libertação, que é a mesma que tem terça-feira. E sábado é também terapia do amor, que é a mesma da quinta-feira. E domingo é busca pela família. Você que tem sua família, não vai fazer nada no domingo, levanta ali cedo, ou 7 horas, e vai na igreja 8 horas, ou você vai à tarde. Precisa ter uma comunhão com o nosso Senhor Deus. Sem comunhão a gente não vai avançar. E a palavra de Deus diz: vigiai. Temos que vigiar. E o que é vigiar? Você ficar vigiando as coisas todas. Não é vigiar. A palavra de Deus quer dizer: você tem que estar em comunhão com Deus 100%. Você não pode estar na falha. Vamos supor que eu estou pregando a palavra aqui, ó. Preguei a palavra aqui, certo? Ficou tudo bonito, tudo perfeito. Vocês gostaram, bateram palma. Aí daqui a pouco eu estou ali no bar bebendo. Quer dizer, eu não vigiei. Eu caí ali numa tentação. Aí vamos supor que Jesus veio nesse momento. Eu estou lá no bar, se embriagando. Um exemplo para vocês terem ideia. Será que eu vou estar na salvação? Não, eu perdi minha salvação por um descuido. Eu perdi minha salvação, porque eu tenho que estar ali, estar sempre vigiando, eu não posso estar na falha. Vamos supor que por um descuido eu vou lá, tenho um relacionamento com outra mulher. Meu amigo, já perdi a minha salvação, porque eu já tenho minha esposa, eu tenho que estar ali em comunhão com ela, não posso ter relacionamento com outra. Mas a outra é bonita, tal. Não interessa. Eu já tenho minha esposa, então eu tenho que estar com ela ali. Eu não posso estar nessa falha, porque se Jesus vir nesse momento aí que eu estou ali com 2 relacionamentos, já era, perdi a salvação, amigo. Mas você vai falar assim, não tem, na época de Davi podia ter várias esposas, mas aí era diferente, né? Na época de Davi foi antes, depois veio o novo ali. Jesus pregou sobre o casamento, pregou sobre as formas que deveria lidar ali, para que não houvesse, a esposa ficasse ali sofrendo, né? Porque não adianta, por exemplo, o marido ter 2 esposas, ou 3 ou 4, entendeu? Isso não pode. A mesma coisa o homem aí quer ter relacionamento com outro homem. Isso não pode. Essas coisas aí, quando Jesus veio, já foi pregado aí como deveria ser. Porque se Deus fizesse o homem para o homem, Deus não teria feito Adão e depois ter feito Eva. Deus teria feito Adão e depois colocado outro Adão lá, entendeu? Outro homem, mas não. Deus fez Adão, e aí Deus viu que Adão estava há muito tempo sozinho ali no jardim do Éden, ele precisava de uma companheira. Aí Deus foi lá e fez Eva, que é uma mulher, tirou da costela de Adão, porque Adão não achava uma companheira que agradasse. Aí Deus foi lá e tirou da costela de Adão para que tivesse essa esposa aí da forma que ele ali tivesse mais ali um apego ali melhor, um entendimento com ele ali. Então Deus fez uma mulher, não fez um homem para Adão e nem fez uma mulher para Eva. Então, se você aí tá num relacionamento aí que você é homem com homem ou mulher com mulher, você precisa aí ter uma comunhão com Deus aí na igreja. Vai na igreja aí,
Busca entendimento. Ah, você acha que tá certo o que você tá fazendo? Eu não tô aqui para julgar ninguém não. Pega a Bíblia e lê. Busca entendimento na Bíblia. Todas essas coisas que estão acontecendo no mundo aí, para vocês terem ideia, as pessoas acham que é normal. Tem coisas que o diabo tem usado algumas coisas aqui no mundo para que você ache que as coisas erradas são certas e que as certas são erradas. Então, mulher com mulher, isso é certo? Não, é errado. Mas tem mulher com mulher no mundo? Tem, mas é errado. Tem homens casando com homem? Tem, mas é errado. E ele sabe que é errado. Primeira coisa para você saber que é errado é que quando ele estava na casa dele, os pais já não concordaram. Você pode perguntar para qualquer um desses que casou homem com homem, pergunta para ele se o pai dele aprovou esse relacionamento. O pai dele não aprovou. Às vezes até mandou embora de casa. Mas aí a gente entende que é um espírito ali que veio causar ali uma divisão na família. Então, tipo, o filho nasceu ali como homem, mas aí o espírito se apossou dele e fez ele ali ter esse lado feminino aí. Então ele foi tendo aquele entendimento ali que ele deveria ser uma mulher, mas na verdade ele não é uma mulher, ele é um homem, porque ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode pintar ali os lábios de batom, ele pode colocar silicone, ele pode colocar o bumbum ali dele, ele pode tirar ali o sexo dele, mas ele vai continuar sendo um homem. Para você ter ideia, no RG dele, quando ele vai se apresentar, vai estar o nome dele. Ele não tem como fugir que ele não é homem. Isso daí ele não tem como fazer. A genética dele já confirma que ele é um homem. A mesma coisa a mulher. Ela não tem como ser um homem, a mulher. Ela nasceu mulher, então ela precisa ser mulher ali. Ah, mas às vezes ela está tendo um relacionamento e não consegue. Consegue, tudo tem um tempo. A pessoa tem que se dedicar aí para que você tenha aí esse entendimento aí com Deus. Então, pessoal, vou voltar um pouco lá de novo para vocês entenderem. A igreja é a escola. Vai lá aprender um pouco. Precisa buscar por Deus. Entendeu? Pega a Bíblia, lê. Aí você fala assim: ah, mas eu fui na igreja hoje e hoje eu tô um pouco triste aqui. Você tá um pouco triste? Escuta um pouco o louvor. Vou aumentar um pouco aqui do louvor para você ouvir, ó. Escuta o louvor. Você vai escutar o louvor e ali você vai ter um tempo ali. Pega uma rádio aí, uma rádio, coloca numa pregação. Tá um pouco fraco na fé? Escuta um pouco a palavra, tem que escutar. Não é porque você não tá lá na igreja lá, ou você já leu a Bíblia, cansou um pouco, aí você deixa de lado as coisas de Deus. Não, medita um pouco sobre as coisas que você leu. Medita um pouco sobre as coisas que você leu. Medita um pouco sobre as coisas que você aprendeu lá na casa de Deus, na igreja. Aí você vai falar: pô, mas será que Deus também não está na minha casa? Deus está na sua casa. Mas para você ter Deus, você precisa trazer Deus para dentro da sua casa. Como que você vai trazer Deus para dentro da sua casa? Primeiro passo, indo na igreja. Buscou comunhão com Deus. Pegou a Bíblia, leu. Você leu ali. Aí você vai na sua casa, lá vamos supor que tem um monte de coisa errada dentro da sua casa. O que é coisa errada? Ah, tem um monte de pornografia. Televisão tá toda hora só assistindo notícia que não agrada nada a ninguém. Vai lá, acaba com isso. Pega aqueles livros lá de pornografia, tira tudo ali e coloca ali num saco, joga fora. Ah, tem Nossa Senhora dentro da sua casa. Nossa Senhora, o que é o gesso? O gesso não é nada, o gesso não representa nada, amigo. O gesso é só uma representação de uma imagem, mas o gesso não pode. Deus, para vocês terem ideia, Deus, ele tá vivo, ele tá aqui, ó, nesse momento, para você ter ideia. Deus é espírito, Jesus é espírito, entendeu? Então não posso pegar ali uma imagem ali e ficar adorando, pegar ali o fazer de gesso e ficar adorando. Você vai ficar adorando o gesso, não pode, entendeu? Tem que amar somente a Deus. Deus é espírito. Se você conversar, ajoelhar aí na sua casa hoje aí e conversar com Deus, Deus vai te ouvir, Deus vai escutar você.
Ele vai escutar, ele escuta, ele sabe todos os seus movimentos, ele conhece seus sonhos, seus pensamentos, e conhece tudo na sua vida. Ele sabe tudo sobre você, desde o dia que você nasceu. Ele sabe as coisas que ainda vão acontecer com você, ele sabe todas essas coisas. Mas aí o que acontece? Se você não tiver comunhão com Deus na igreja e não ler a Bíblia, como que você vai saber as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia? Você não vai saber nada. E aí vai vir um fala uma besteira para você, vem outro fala outra coisa, aí você fica na dúvida. Não, você precisa ter um discernimento sobre as coisas. Então é muito importante aí estar focado na presença de Deus. Tira um dia, um ano tem 365 dias. Busca Deus aí. Tira um dia para buscar Deus. Chega de perder, é hora de você ganhar, é hora de você vencer. Mas se você ficar perdendo aí, não só o tempo, porque a palavra diz que a vaidade é alcançar o vento. Então tem muitas pessoas aí na vaidade, fica ali se arrumando tanto, já passou o tempo, só que você vê ali, por exemplo, tem uns artistas, por exemplo, é um negócio até legal falar agora, a Xuxa. A Xuxa, por exemplo, para você ter ideia, ela era bonita, ela é bonita ainda. Só que aconteceu, já tá chegando a idade dela. Ela mesmo relatou, eu tô me envelhecendo diante das câmeras. Então o que aconteceu? Ela tinha aquela vaidade ali, onde ela chegava ali, mas só que aquelas coisas que ela alcançava já não está sendo mais como é agora. Tem pessoas que estão passando perto da Xuxa e já não está reconhecendo mais ela, mas antes, quando ela era nova, o pessoal já faltava deitar ali para ela passar em cima. Mas aí já está vindo aí a idade dela avançada. Então o que acontece? A palavra diz: a vaidade é alcançar o vento. Pode ser que a Xuxa já alcançou o vento? Pode ser. Então muitas vezes nós precisamos aí ter uma comunhão com Deus, porque todos nós vamos ter uma passagem aqui na terra. Vai chegar um momento que eu vou ter que partir. Infelizmente eu vou ter que ir embora. Vai chegar um momento que todos nós vamos ter que ir embora. Jesus, ele chegou um momento que ele falou para os discípulos. Os discípulos estavam falando: não, Jesus, a gente vai com você para onde você for. Não, mas agora é o meu momento. Eu preciso agora partir. Então vocês não vão poder me acompanhar. Então os discípulos entenderam que Jesus precisava partir. A mesma coisa vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar partir. Entendeu? Mas aí precisa estar em comunhão com Deus. Porque se você tiver em comunhão com Deus, você vai saber para onde que você vai. Se você tiver comunhão com Deus, se você ler isso aqui, ó, você vai saber para onde que você vai. Mas se você não buscar por Deus, você não vai saber para onde que você vai. Você fica aí em festa, fica aí procurando tá aí bonito no Facebook, procurando, colocando a melhor roupa, os melhores lugares para você viajar, para ficar aí ostentando no Facebook, ou aí sem comunhão com Deus. Às vezes chega um pregador falar de Deus, não quer saber das coisas de Deus. Aí quando a pessoa partiu, aí às vezes a pessoa vai lá no seu velório e vai falar: ah, ela virou uma estrelinha lá no céu. Quem virou estrelinha no céu, amigo? Moça, ô moço, ô irmão, ô irmã, ô amado, ô amada, não virou estrelinha no céu. Para você ter ideia, se você não tiver comunhão com Deus, se você não fizer nada que agrada a Deus, quando a pessoa falecer, ela vai para o lugar que ela ali fazer aquela obra. Se você tinha comunhão só em estar em festa, só em estar em eventos, ou só estar ali arrastando o pessoal para festa, igual os cantores. Tem uns cantores aí que fica cantando um monte de porcaria aí e fica lá cantando. Aí o pessoal fica seguindo naquele bloco. Vamos lá, tal. Meu, tem até um cantor aí que ele era cantor de carnaval, ele parou com isso. E hoje ele tá pregando a palavra. Mas antes ele arrastava multidões aí. Então essas pessoas que ele estava arrastando, na verdade ele estava arrastando para o próprio diabo ali. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então todo esse caminho aí que esses pessoal aí estão cantando aí, essas músicas do mundo aí, e estão arrastando esse pessoal aí. Por exemplo, você vai no bar, lá tá o cantor famoso lá, da moda aí.
tá lá cantando aquela música, só que aquele pessoal tá aí no bar. Daqui a pouco o pessoal começa a beber, daqui a pouco começa a brigar. Aí depois, quando ele volta para casa, ele briga com a esposa. Aí é uma confusão danada. Mas se você tá evangelizando, se você tá cantando músicas de louvor, não, você tá tirando o pessoal ali que tá numa situação difícil. Às vezes o seu louvor, a sua pregação, o seu louvor vai chegar no hospital. Às vezes tem uma pessoa desanimada ali, desanimada com a palavra, desanimada com a vida, e ela escuta aquele louvor. Vou aumentar um pouco para você ouvir aqui, ó, louvor. Olha a diferença. Aí a pessoa começa a ouvir o louvor, uma direção de Deus. O que acontece? Às vezes a pessoa está desanimada ali, mas aí o que acontece? A palavra ali que vem dando a direção no louvor, ela ajuda aquela pessoa a levantar daquela situação, ajuda a ter mais fé, ter mais vontade, ter mais garra. Mas já a música do mundo é diferente, ela vem ali às vezes até incomodando. O vizinho gosta do barulho que está acontecendo do lado ali, mas o louvor é diferente, vem engrandecer aí a pessoa. Então, pessoal, já estou falando demais aqui, mas hoje eu estou com essa direção aqui, ó. Essa direção aqui, ela vai te ajudar hoje. Assim como eu estava precisando aqui dessa direção, eu revirei aqui minhas coisas que eu tenho aqui, ó, para vocês terem ideia. Ó, tem um monte de direção aqui, ó. Esse aqui foi o tempo que eu fui na igreja. Cada dia que eu ia lá, aí eu pegava uma direção. E hoje eu tô com essa direção. Eu tava lendo hoje. Essa direção vai servir para bastante pessoas aqui. Então, pessoal, deixa eu abaixar aqui. A Clarice chamou. Vou chamar ela aqui para ver se ela quer conversar um pouquinho, pra gente poder conversar. Quem quiser chamar aqui, eu vou dar um pouco de tempo aí pra vocês aí, pra gente conversar um pouco, pra gente poder aí dar uma direção pra você, pra ouvir um pouquinho você aí. Vou chamar aqui Clarice pra ver se ela quer entrar aqui. E boa noite a todos aí que estão acompanhando a pregação aí. Às vezes essa pregação ela está sendo feita agora nesse exato momento ao vivo, mas amanhã pode ser que alguém escute aí a direção. Pode ser que alguém escute ela à tarde, pode ser que alguém escute ali à noite. É muito importante a gente falar de Deus e poder aí direcionar as pessoas, né? Para que cada dia mais esse mundo seja melhor. Porque eu creio que se você confiar na política, você vai se dar mal. Se você confiar ali no seu professor de faculdade, você vai se dar mal. Mas se você confiar no nosso professor aqui, ó, que é Deus, ele deixou esse manual aqui, aí você vai se dar bem. Se você confiar aqui no que o pastor está falando lá na igreja lá e colocar isso em prática, você vai se dar bem. Você vai se dar bem na sua vida, entendeu? Sua vida vai ser melhor, você vai ter paz aí na sua vida. Então precisamos aí confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo. Ele veio aí para dar a direção para a gente aí. Bom, pessoal, quem quiser chamar, vou ver se ela quer conversar, se ela aqui com a direção, e aí logo já vou encerrar aqui a pregação. Porque hoje eu vim aqui passar uma direção aqui, porque Deus às vezes incomoda para que eu entre, para que eu pregue. Às vezes não ficou tão perfeita aí a pregação, mas nós estamos falando de Deus. Se você tirar 5 minutos e falar de Deus para alguém, você pode ter certeza que você vai ajudar alguém. Mas se você às vezes não abre sua boca para falar de Deus e fica aí fechado, como é que Deus vai trabalhar na vida das pessoas? Nós temos que ter um mundo melhor. Mas se a gente não fala de Deus para as pessoas, para que as pessoas melhorem suas atitudes, como que esse mundo vai avançar aí? Porque o mundo cada dia pior. Cada situação, você liga a televisão, você vê cada coisa ali que se você tivesse ali naquela situação ali, você falasse de Deus para aquela pessoa, você ia ver que aquela pessoa não ia fazer aquele ato que ela cometeu. Mas muitas estão aí agindo na força do braço, muitas estão agindo aí por impulso, muitas pessoas estão agindo na raiva, na emoção, e isso tem atrapalhado a vida dessas pessoas. Cometem assassinatos, pessoas cometem vários delitos aí,
que não precisa isso, entendeu? Não precisa dessas coisas. Deus nos deu aí a nossa vida, Deus nos deu aí entendimento para que a gente pudesse aí, Deus nos deu aí dois braços, deu aí dois olhos para a gente poder enxergar as coisas, para a gente também aí poder trabalhar. Deus deu as pernas para a gente. Então Deus aí nos deu uma condição que a gente também pode trabalhar e a gente pode conseguir as nossas coisas sem precisar roubar alguém, sem precisar fazer maldade para alguém. Entendeu? Então a gente não precisa aí querer ser melhor. Se alguém te xingar aí, ou se alguém te ofender, fala, vai com Deus, amigo, que Deus te abençoe seu dia. Você já vai ser diferente com essa pessoa. A pessoa te xingou, te ofendeu, não precisa você agir com a mesma moeda. Se a pessoa te xingar, te ofender, fala, amigo, vai com Deus, Deus te abençoe aí. Se você achar certo que você está me xingando, não precisa isso. Mas se você achar certo, então vai com Deus, que Deus te abençoe aí. Vai nessa direção aí. No outro dia você pode ter certeza que esse rapaz vai vir, essa moça que te xingou, vai vir aí te pedir desculpa. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Então nós temos que estar munido aí da nossa ferramenta, que é a ferramenta de Deus. Então, pessoal, como ninguém nos chamou aí, vou dar uma boa noite aqui pro pessoal aqui, que está acompanhando aí a pregação. Boa noite, Ana Rita Rodrigues. Boa noite, Cleonice Silva, que eu já te chamei, você não quer entrar. Vou te chamar mais uma vez aqui. Boa noite, Sebastião Júnior. Boa noite, Diego da Silva. Boa noite, Cássia Gomes. Cássia Gomes, eu já conversei com ela. Boa noite, o Wellington Valeriano de Souza. Boa noite, José Andrade. Boa noite, Jair Castro. Boa noite, Eliseu. Eliseu é um amigo meu, ele prega a palavra. Esse dia ele estava pregando, eu achei até bacana a pregação que ele está fazendo. Ele está fazendo uma pregação dentro da igreja católica. O padre lá, o pessoal conversou lá com o pessoal na igreja católica, ele foi lá fazer uma pregação lá dentro. É importante esse trabalho que ele tem feito aí. Ele é da igreja evangélica da Assembleia de Deus. Ele faz um trabalho lá bacana na igreja dele. E está de parabéns aí, o Eliseu. Continue aí focado aí na sua missão aí, que é pregar o evangelho. E boa noite, Pablo Maicon. Está com a sua esposa aí. Boa noite, Shirlene Bach. Boa noite, Francisca. A paz de Deus a todos aí. Então, pessoal, eu vou dar continuidade aqui na direção, porque a Cleonice não está conseguindo chamar, não sei o que está acontecendo, mas ela já pediu oração. Quem quiser aí colocar o nome para a oração, segunda-feira eu vou estar lá no Templo do Salomão, às 10 horas. Então, às 10 horas da noite, pessoal. Então, segunda agora eu vou levar o seu nome lá, que a Cleonice já colocou o nome aí e pediu a oração, vou levar o seu nome lá para a oração. Então, pessoal, quem quiser colocar o seu nome para a oração ou quiser chamar para conversar ao vivo, pode chamar, fique à vontade. Mas eu vou dar seguimento aqui na direção. A direção de hoje é a seguinte maneira: o vencedor é aquele que não é aquele que começa, e sim o que termina. O que está dizendo aqui, ó? Muitas vezes, vamos supor que você foi lá e comprou um carro. Só que aí você comprou esse carro financiado. E aí você deu início lá. Foi lá e chegou lá naquele local lá. Conversou com o dono da agência. E você foi lá e comprou aquele veículo. Mas o que aconteceu aí? Você só começou. Você foi lá e efetuou aí aquela compra. Pegou aquele carnê lá, tudo. Só que você ficou pagando ali aquelas prestações. Só que o que aconteceu? Você não terminou. E você se enrolou tudo ali. E você teve que devolver o veículo para a agência ou repassar para alguém para que alguém assumisse aquela dívida ali. Então você só iniciou, mas você não terminou. Você não conseguiu
concluir aquela compra. Você foi lá, pegou bem, até se mostrou pro pessoal lá, todo mundo ficou, carrão legal, tal, não sei o que. Só que aí na hora de quitar o veículo você não conseguiu, você se atrapalhou tudo com suas contas. Chegou IPVA, chegou multa que você às vezes recebeu, chegou documento que precisava pagar e você não conseguiu honrar ali com aquele compromisso. Aí você teve que ir lá e devolver esse veículo para aquela agência ali. Então, o vencedor, aqui a palavra está dizendo, o vencedor não é aquele que começa, e sim o que termina. Então, muitas vezes você tem começado algo aí na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, e você de repente não tem concluído. Por quê? Porque muitas vezes você não traçou uma meta. Você ali não traçou aquela meta necessária que você precisava traçar. É a mesma coisa eu agora eu já foquei que eu tenho que ir em Jerusalém em novembro agora. Só que eu preciso focar nessa meta, que se eu não focar, eu não vou conseguir concluir. Mas Deus comigo já falou, você precisa ir lá, você precisa colocar seu pé lá. Então, precisamos aí traçar uma meta para que alcançamos aquele determinado sonho ou realização de algo que você precisa. Que aquilo se conclua, porque o vencedor não é aquele que começa, e sim aquele que termina. Então muitas vezes você vai querer alcançar um sonho e chega na metade do sonho você desiste. Aí aquele seu sonho passou a ser para outro. Imagine que você foi lá comprar um carro na agência, pagou ali a maior parte, que era a parte pior ali, que são os juros, você pagou, e aí você não estava conseguindo concluir, faltava até pouco. Mas aí você não estava conseguindo aquele dinheiro ali para honrar aquele compromisso. Aí você teve que passar esse veículo para um amigo ali ou um conhecido, alguém que assumisse aquela dívida ali. E aquela outra pessoa foi lá e comprou, pegou essa dívida sua e honrou e pagou. Então, quem é o vencedor aqui? Você que foi lá e tirou o carro ou aquele seu amigo que foi lá e quitou aquele carro? Aí você fala, não, mas eu comecei ali pagando a dívida, então ficou fácil para ele. Não, amigo, você traçou uma meta errada. Você não fez ali, traçou fez aquelas contas ali que você precisava chegar ali naquele final que você ia conseguir concluir aquele sonho. Você foi e colocou os pés pelas mãos. Então você sabia que você não ia arcar com aquela despesa. Você falou, vai ser momentâneo só. Então o sonho passou pela sua mão, mas você não conseguiu concluir porque você, na verdade, não traçou a meta. O que quer dizer? Você, na verdade, foi olho gordo. Porque às vezes o seu vizinho tem um carro daquele e você quis ali, eu também quero ter. Mas aí você meteu o pé pelas mãos e foi lá comprar aquele carro sem condição. Mas se você esperasse mais um pouco, poderia ser que você conseguiria ali concluir esse seu sonho, mas você achou que naquele momento você poderia ir lá comprar aquele carro, e aí você se deu mal. Você teve aquele sonho na mão, mas foi por pouco tempo. Você teve que passar tudo que você ali, toda aquela economia que você teve, passar para outra pessoa, e aquela outra pessoa se beneficiou daquilo que você trabalhou tanto para conquistar. E você teve que dar de mão beijada para outra ali. Então, o vencedor não é aquele que começa, e sim aquele que termina. Vou dar continuidade aqui, ó. Pare para pensar. Quantas vezes você já começou uma tarefa e não deu continuidade a ela? Se a sua resposta for, puxa, perdi a conta, então você precisa rever as suas metas e planejar melhor a sua vida, principalmente no que diz respeito à área profissional, no seu trabalho. Isto porque o vencedor não é aquele que começa uma tarefa, e sim o que termina. Planejar significa pensar com antecedência os passos que serão dados rumo a um objetivo. Então, muitas vezes,
você precisa analisar quanto que eu ganho, como que eu faço para realizar esse sonho. O sonho está aqui na minha frente, mas para mim alcançar esse sonho, eu preciso traçar uma meta, eu preciso planejar. Vamos supor que eu quero ir na igreja lá que eu já congrego lá, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pastor. Mas como que eu quero chegar a ser um pastor? Eu preciso ali traçar uma meta. O que eu preciso chegar ali na igreja? Então ali começou ali como obreiro. Depois de obreiro ele passou para ser um servo ali, cuidando ali da igreja, fazendo várias tarefas ali. E aí depois ele chegou ali a ser um pastor. Só que aí quando ele chegou na vez de ser pastor, ele acabou não tendo essa continuidade. E aí você precisa ali traçar essa meta. Então você precisa chegar e concluir. Você quer ser um pastor na sua vida? Você quer ser um evangelista? Você quer ser um membro dentro da igreja? Você quer ser um pregador da palavra? Você quer ser uma pessoa ali que quer alcançar o reino de Deus? Você quer entrar no céu? Quando você partir dessa vida aqui para outra, você quer entrar no céu? Então você precisa traçar uma meta. O que é traçar uma meta? Se eu quero ter uma comunhão com Deus, eu quero ir para o céu, quero ir para o paraíso de Deus, quero ter vida eterna. Aqui na Bíblia está escrito aqui, ó. Se você tiver comunhão com Deus, você vai ter vida eterna. Mas como que eu posso traçar essa meta? Como que eu vou chegar nessa meta para me chegar no reino de Deus, como está escrito aqui na Bíblia? Você precisa se guardar. Então você precisa parar de pecar. Você precisa ir ter mais comunhão com Deus, buscar Deus na igreja, ler a Bíblia, procurar ali traçar essa meta. Mas vamos supor que você não quer entrar no céu, você quer ter um carro. Um exemplo para você ter ideia. Aí você vai lá e traça ali uma meta. E o que é uma meta? Você vai pegar ali um caderno, um papel, vai pegar uma caneta e você vai começar a escrever. Quanto que você ganha por mês? X. Quanto que você gasta de despesa na sua casa? X. Quanto você sobra para você? E vai dar para você adquirir esse bem. Você precisa fazer esse cálculo aí. Se você fizer essa conta, tá me sobrando aqui R$1.000, um exemplo. Vamos supor que você tem um salário bacana, aí sobra R$1.000 para você. Todo mês você tem R$1.000 sobrando. Você pode adquirir um veículo com esses R$1.000 aqui, mas você precisa ter, se sobra 1.000 ali para você, pagando todas as suas contas, suas dívidas, colocando todas as coisas além disso, sobra R$1.000 para você. Você não pode gastar os 1.000 com prestação. Você tem que colocar ali pelo menos R$700 de prestação para você pagar. E aí você vai pagar ali folgado ali aquela conta. Mas se você recebe R$1.000, é seu salário, aí você vai querer colocar ali uma prestação de R$1.000, não vai dar certo. Você até pode conseguir pagar ali 4, 5, 6, 8 prestação, mas vai chegar numa hora que você vai ficar sem roupa para vestir, o calçado quebra, rasga, e aí como que você vai fazer? Não vai dar certo. Então você precisa planejar aí antes de você querer adquirir algo que você quer, a realização desse sonho. Então, planejar significa pensar com antecedência os passos que serão dados rumo a um objetivo. Quando há planejamento, há tendência de que a pessoa perde o foco. Quando a pessoa não planeja, ela vai perder o foco, então ela vai acabar perdendo aí, então ela vai desistir daquele sonho que ela tinha. Situações essas que levam a frustrações, pois se assim continuar, cedo ou tarde verá o tempo que perdeu, sem concretizar coisa alguma. Pense em sua trajetória profissional como se fosse uma maratona e faça a seguinte pergunta: em que devo me concentrar? Quando conseguir respondê-la, significa respectivamente os seguintes passos.
jamais esquecendo que seu ritmo deve ser constante. Então, pessoal, vamos supor que você vai entrar numa maratona. Se você abandonar aquela corrida que você estava ali tendo, você só deu continuidade, mas você não concluiu. Então você não concluiu a maratona. Então jamais você vai falar, fui ali e realizei aquele sonho. Vamos supor que você tem vontade de ter uma casa. Aí você foi lá, que foi o caso do meu amigo meu. Ele foi lá na planta, foi lá, deu a entrada ali no apartamento. E na hora de concluir o que ele precisava ali, ele não conseguiu concluir. Então o que acontece? Ele na metade do caminho ele parou. Ele não conseguiu comprar o apartamento dele. A mesma coisa é aqui, ó, a direção que está dando. Então muitas vezes você quer buscar ir por Deus. Vamos supor que você separou ali, terça-feira você quer ir na igreja. E aí você focou, não, vou traçar essa meta aqui, terça-feira, toda terça eu estou na igreja. Só que aí chega na hora, você recebe um convite, uma festa, um evento aparece e você não foi buscar Deus. E aí vai passando tempo e tempo, você já perdeu a vontade de ir. E aí você não foi aprender o que tem lá. Você não foi saber o que acontece lá. Porque aquelas pessoas estão se dando bem e você está perdendo o seu tempo. Então, você precisa traçar uma meta para tudo. Em tudo, é a mesma coisa. Eu entrei hoje aqui, ó. Para mim entrar aqui para fazer uma pregação, eu escrevi um monte de coisa aqui, ó, antes. Eu já peguei algumas coisas que eu já tinha escrito lá, de outros. Eu tracei uma meta como que eu poderia chegar aqui numa pregação. Porque o evangelista, ele tem que ter uma meta como ele vai pregar a palavra. Como que eu, por exemplo, passando uma pessoa aqui e tá meio triste ali, e como que eu vou chegar nela e conversar sobre Deus? Como que eu vou abordar ela? Isso é traçar uma meta. E aí qual é o objetivo meu? De traçar a meta correta para me chegar e fazer uma pregação para que eu levante aquela pessoa. E amanhã depois eu não tô aqui falando assim, eu tracei uma meta ali, consegui. Eu consegui ajudar ela, mas Deus também trabalhou de outro lado. Eu fui lá, Deus me usou como uma ferramenta. Vai lá e fala isso para ela lá, ô Magarga. Aí eu vou lá e falo o que eu preciso falar. Aí o que acontece? Deus vem e completa com o que ele precisa, mas eu fui lá. Eu tive a coragem, eu tive ali tirar um tempo a vez do meu trabalho e fui lá e passei a direção para aquela pessoa. E o que aconteceu? Deus foi lá e completou. Então, o que tem que acontecer? A semente foi lançada e aí Deus vem e completa. Então, aquele fruto ali, aquela semente vai ter que brotar. Então, quando ela brotar, ela vai dar frutos. Então, é isso que a palavra de Deus faz. O que Jesus fez? Jesus, quando veio para aqui, para a terra, ele traçou uma meta. Então, ele sabia o que ele precisava fazer. Quando ele se batizou nas águas, ele falou, eu já sei o que eu preciso fazer. Então Jesus começou a pregar o evangelho, pregando muito, porta em porta. Para você ter ideia, a maioria das vezes na Bíblia relata que muitas vezes Jesus estava deitado descansando. E o povo ia lá batendo na porta, porque ele era muito fervoroso na fé, ele fazia muitas coisas ali. E aí ele precisava de descanso, só que ele trabalhava demais. Mas só que Jesus ele traçou uma meta que ele precisava fazer. Então, Jesus concluiu. Tudo que ele traçou, Deus foi dando condição para ele. E Deus falava para ele, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Mas aí Jesus foi lá e fez uma boa obra. No tanto que até hoje, os dias de hoje, são conhecidos as coisas de Deus. E futuramente, entendeu? Daqui a não sei quanto tempo ainda pessoas vão saber sobre Jesus Cristo, porque o evangelho está avançando. E tudo isso, Jesus teve uma parte aqui na Bíblia, porque ele traçou uma meta e foi escrita aqui, ó, pelos discípulos. Os discípulos foram lá e escreveram, foram usados ali por Deus. Então, pessoal, o vencedor não é aquele que começa, e sim o que termina. Então, muitas vezes, você vai traçar aí algo, um sonho que você precisa realizar, então você precisa aí colocar no papel. Pega aí o papel, uma caneta e vai traçar, igual hoje. Eu precisei pregar aqui, eu fui tracei mais ou menos o que eu precisava falar aqui. É a mesma coisa, você vai pregar num culto.
Tá lá um monte de pessoa lá olhando para você. Você vai chegar lá, tá o microfone aqui. Aí você vai chegar, como que você vai pregar ali? Você tem que traçar antes o que você vai falar. Porque senão todo mundo vai ficar olhando para você. Pô, esse cara chegou aqui, falou um monte de besteira aí, não tem nada a ver. Não, você vai chegar lá com a direção. Vai falar o quê? Um pouco da palavra de Deus? Você já vem aqui, ó, lê um pouco a direção, já marca a página ali. Quando você chegar lá, você vai falar a direção que você precisa pro povo. É igual essa direção aqui, ó. Entendeu? Quando eu fui lá, o pessoal me passou essa direção. Então, pessoal, precisa aí traçar uma meta aí para que você venha realizar aquele sonho, para que você venha concluir. Então, defina seu destino, onde quero chegar. Mantenha-se focado, concentre-se suas energias em um único ponto, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Acredite, seguindo esse planejamento você tornará um vencedor. Aquilo que você estava querendo concluir, isso vai se concluir. Então, você precisa traçar aí um objetivo. Desejar o sucesso requer persistência, afinal, ninguém vence uma maratona saindo da pista. Você não vai vencer uma corrida ou um evento ali, você vai conseguir vencer se você sair daquela situação, se você abandonar. Você quer comprar o seu carro lá, quer comprar financiado, não tem problema nenhum, mas aí você precisa cumprir. Olha direitinho quantas prestações que vai ter. Você quer comprar a sua casa, você quer ter a sua casa ali, você precisa traçar. Será que é o momento certo agora de você fazer esse investimento? Será que, como que está a sua empresa? Sua empresa está 100%, está firme? Você pode chegar lá a ponto de você assumir um compromisso e sua empresa não quebrar daqui 3, 4 anos? Você precisa colocar tudo isso em meta. Então, para você alcançar aí o seu objetivo, você precisa aí traçar uma meta para você ver se é correto. Não vai colocar os pés pelas mãos, porque se você fizer isso, você não vai conseguir. Então você precisa ter certeza que você vai alcançar a meta que você está traçando. Então, não esqueça, o vencedor não é aquele que começa, e sim o que termina. Então, pessoal, a pregação aqui se encerra aqui. Essa direção hoje, ela teve um fundamento para mim, porque muitas vezes eu prego a palavra para as pessoas, mas às vezes eu também prego para mim. Às vezes eu escuto as pregações que eu faço aqui para as pessoas, mas às vezes eu vou lá e aquilo ali que eu falei, eu escuto de novo e eu absorvo ali algumas coisas que são necessárias. Então, essa pregação não somente foi para vocês, mas para mim também, porque eu tenho aí traçado uma meta que em novembro eu tenho que estar lá em Jerusalém, lá na casa de Deus, Betel, a casa de Deus. Então eu preciso ali me batizar em Jerusalém, ali no Rio Jordão. Assim como Jesus foi batizado, eu tenho essa fé que eu vou fazer esse batismo aí. E para que isso se conclua, eu não posso medir os esforços, eu não posso medir ali o quanto eu vou gastar ou quando eu vou deixar de gastar. Eu preciso ali traçar, porque o dinheiro é necessário, mas não precisamos ficar preso ali em certas situações. Às vezes você tem o seu carro e fica ali preso ali, tomando conta dele. Ou às vezes você tem sua casa, igual esse dia eu estava passando lá, a moça estava varrendo a casa, todo dia ela ficava varrendo a porta da casa dela. E você vê que ela já tá, o tempo tá passando para ela, mas ela todo dia vai lá para fora e fica varrendo a porta da casa, limpa tudo, a janela, deixa tudo organizadinho ali. É legal você ter uma casa tudo arrumadinha, mas o tempo vai passar, vai chegar uma hora que ela não vai mais poder limpar aquela frente. Vai chegar uma hora que ela se dedicou tanto naquela casa que esse tempo ela deveria tirar um pouco de tempo para Deus. Então, pessoal, é muito importante nós que estamos aí em comunhão com Deus termos mais oportunidade de estarmos mais com Deus,
Porque a vida aqui, ela é passageira. Então, se você tiver aí mais tempo com Deus, você pode ter certeza que você vai avançar. E Deus, Ele separou lá o lugar para você, para que você venha entrar no reino de Deus. Então, para você entrar no reino de Deus, precisa ter uma comunhão com Deus, precisa estar firme com Deus. Não pode estar na falha. Precisa, se você está no evangelho e tem alguma coisa errada, precisa lá consertar. Ah, mas eu estou um pouco fraca ali na fé, estou um pouco atrapalhado. Não, vai lá e conserta, começa de novo. Entendeu? Eu já falhei estando no evangelho. Então isso não é que você falhou, que você vai deixar de estar buscando a palavra. Você falhou, começa de novo. Ah, você começou, errou, começa outra vez. Você não pode desistir de Deus, não pode desistir da comunhão com Deus, entendeu? Peça perdão para Deus e comece de novo. Às vezes a sua falha não é aquilo que Deus vê como falha, entendeu? Então muitas vezes eu posso ter cometido algo que para mim era errado, mas para Deus aquilo ali não era nada. Deus fala assim, não, pode vir de novo, vem de novo, eu estou aqui, Mangabe, de braços abertos para te receber. Se você acha que é falha para você, mas para mim não é. Então eu quero que você esteja no evangelho, continue cada vez mais, não desista de estar na direção de Deus. Vá lá na igreja, como eu ensinei, a igreja é uma escola, continua indo lá. Ah, mas já estou indo há 10, 15 anos, vá mais 30, 40 anos, não desista de Deus, não desista de Jesus Cristo. Ah, mas já li a Bíblia, lê outra vez, precisa estar em comunhão. Se você entende um pouco da Bíblia, pega aí a Bíblia, passa a direção para o seu vizinho, passa a direção aí para alguém que está precisando. Você precisa também não só conhecer as coisas de Deus, você precisa também passar elas. O que adianta você, por exemplo, a Bíblia está aqui, ó, aí eu leio ela e não passo a direção para ninguém, fica só guardado para mim. Isso não vai adiantar. O que vai adiantar? Eu vou levar o conhecimento para onde? Não, o conhecimento é igual Jesus fez. Jesus tinha um conhecimento, ele foi lá e compartilhou ali com os discípulos para que eles fizessem a mesma coisa, para que ele avançasse pregando a palavra. Então a direção de Deus é isso. Nós não temos, conheci, nossa, ouvi um louvor legal lá mandaram para mim, não vou passar para ninguém, eu vou guardar ele. Não, mandou para você um louvor, é legal a palavra, a direção que mandou para você, compartilha com seus amigos, não fica guardando essas coisas não. Você tem que compartilhar, a palavra é para ser compartilhada. Você não tem que pegar a palavra e ficar guardando para você as 7 chaves não, isso não se faça. Você aprendeu alguma coisa nova na igreja e isso é legal, dá para passar para as pessoas para aprender, vai lá e passa, não fica com vergonha não, porque ó, são aqui ó 66 livros. O tempo que eu estou falando aqui, para você ter ideia, não chega aqui a 3, 4 páginas aqui, entendeu? Então tem muito entendimento aí que dá para passar e você vai conseguir passar. De repente na vida toda sua que você tem aí em comunhão com Deus, você vai conseguir passar a direção e as pessoas aí que te seguirem aí, ouvirem você, vão aí agradecer esse entendimento que você está passando. Então é muito importante aí passarmos a direção para as pessoas, para que elas também venham avançar. Porque se eu tivesse alguém que tivesse me dado direção, eu de repente não teria cometido tantas falhas na minha vida. Mas graças a Deus aí, Deus me deu entendimento aí, e agora em novembro eu estou ali indo em Jerusalém, se Deus quiser, completar algo que Deus tá pedindo que eu faça, que é me batizar ali no Rio Jordão. Assim como Jesus foi batizado ali por João Batista, eu sei que não vai estar nenhum João Batista lá, mas eu tenho certeza que eu vou ser batizado ali no Rio Jordão, assim como Jesus foi batizado. E para que manter aí essas coisas de Jesus e de Deus sempre viva, porque a palavra ela é viva, ela nunca vai voltar vazia. Hoje eu fiz aqui uma pregação aqui e eu tenho certeza que alguém aí do outro lado vai aí dar uma importância pelo que eu falei aqui.
E se ele ouvir essa direção, começar a buscar Deus, com certeza ela vai avançar, tá bem? Que Deus abençoe a todos. Entrou aqui, Kel Machado, obrigado, tava fraco, você me alertou. Então, Kel, precisa focar em Deus. Você não precisa ficar dando ouvido. É que eu vou falar um negócio aqui para todo mundo aqui, ó. Pessoal, quando alguém te achar que você tá louco na fé, aí você tem que continuar mais vezes. Quando você tá, por exemplo, você pegou uma direção ali da Bíblia e Deus está falando para você ir lá fazer, avançar. Você precisa dar continuidade, não dar ouvido para o mundo. Se você der ouvido para o mundo, você não vai avançar. Por exemplo, eu vou sair agora, eu tô aqui dentro do meu trabalho. Se eu sair daqui da porta para frente, eu vou ver um monte de situação aí na rua. Mas eu não devo focar nessas coisas. Eu pego o meu fone de ouvido, coloco aqui, ó, e vou escutando louvor para minha casa. Então, embora eu esteja no mundo, mas o mundo não está me abalando, me atingindo. Eu preciso estar no mundo? Preciso. Eu vou lá e busco ali entendimento com as pessoas, né? Preciso trabalhar, chega o cliente aqui, às vezes ele não é da igreja, nada. Uma pessoa que está no mundo, ele vem aqui, atende ele com educação ali. E aí, eu ganho meu dinheiro suado ali, mas eu preciso estar em comunhão com Deus. Entendeu? Aí às vezes ele vai falar algo do mundo que ele vive ali. Vamos escutar. Já ouviu aquela música funk que saiu? Já ouviu aquele sertanejo, aquela música sertaneja? Foi, amigo, tudo bem, tal, pode pôr sua música aí, sem problema. Só que aquilo que ele convive ali, que ele vive, não vai me afetar, porque eu já estou revestido de Deus. Então, quando você tem comunhão com Deus, você precisa se revestir. Então, quando você está revestido, você está forte na fé, você vai avançar cada vez mais. Então, não devemos ficar muito tempo na internet, não devemos ficar muito tempo só aí ouvindo coisas do mundo. Precisamos estar sempre firme e forte na presença de Deus. Então, precisamos pegar a Bíblia. Já li a Bíblia, lê de novo. Foi na igreja? Já fui na igreja lá, não quero mais ir, não gostei. Não, vai na igreja. Sua igreja está fraca, vai de outra. Precisa buscar em comunhão com Deus. Eu não quero que ninguém saia da sua igreja. Se tem ali, você está indo na Paz e Vida, tá legal, continua na Paz e Vida. Você está na Assembleia de Deus, tá legal na Assembleia de Deus, vai lá. Mas não quer dizer que você não vai escutar um irmão que é de outra igreja. E esse negócio de irmão da igreja ficar cuspindo no próprio prato que come. O que é cuspir no prato que come? Por exemplo, vamos supor que eu sou aqui da Universal, que eu sou da Universal. E aí o irmão ali é da Assembleia de Deus, um exemplo. Aí eu falo, aquele irmão lá, irmão ali, não sei o que, tal, não sei o que, não gosto do pessoal lá. O irmão lá da Assembleia de Deus também leu a mesma Bíblia que você leu. Eu sou da Universal, eu não posso ficar ali cuspindo no prato que como, porque eu como aqui dessa Bíblia aqui, eu vou cuspir na Bíblia aqui. Então, se eu estiver cuspindo no irmão lá, eu também estou cuspindo aqui, na própria palavra. Então, não posso fazer isso. Se o irmão está fazendo uma boa obra lá, deixa o irmão dar continuidade. Ô irmão, parabéns, continua aí, parabéns para você. Não pode, a gente não pode ter inveja, ódio, rancor, essas coisas. Então, pessoal, a raiva, o ódio, o rancor, essas coisas que não são coisas de Deus, você não pode trazer para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Você precisa trazer coisas boas. E coisas boas é a palavra de Deus, é coisa boa. Por exemplo, você foi lá, ajudou um mendigo, tá caído lá na porta da sua casa. É legal você ajudar? Claro que é. De repente pode ser até um anjo ali que Deus enviou na porta da sua casa, você não sabe. Mas o coitado tá lá caído, passando fome, passando frio. Seria legal você levar uma tapué com alguma coisa para ele comer? Isso é uma boa obra. Você está fazendo um gesto nobre, um gesto bonito. Já não se vê mais nesse mundo. As pessoas estão caindo lá no chão, a pessoa passa ali, não ajuda. Não, precisa ajudar. Isso é necessário. Isso daí já é uma coisa que
todo mundo deve fazer. Então tem pessoas hoje que pega ali um animal, ajuda, pegou um animal, tá na rua ali, tá passando frio, ajudou, também é boa obra. Mas só que precisamos ajudar mais as pessoas aí, entendeu? Então se você ajudou um animal que tá caído e puder ajudar também um ser humano, também o ser humano também precisa ser ajudado. A mesma coisa o animalzinho ali, o animal ali tá ferido ali, você puder ajudar, é uma boa obra. Então precisa aí fazer esse tipo de trabalho aí, que você vai mais feliz para sua casa. Então tudo que é bom é de Deus, mas tudo que é ruim não é de Deus. Então você tem que saber, o cara foi lá cometer um assassinato, isso não é de Deus, amigo. O cara tá xingando o outro ali, isso não é de Deus. O cara tá ofendendo, tá fazendo fofoca, isso não é de Deus. O cara ali tá com raiva, se ele tá na raiva, tá na fúria, então Deus não tá agindo nele. A pessoa que é de Deus, ela é paciente, ela é educada. Tem pessoas, esse dia eu tava conversando com um rapaz aqui no meu trabalho, e eu comecei a pregar a palavra para ele, ele falou para mim, não tô vendo Deus em você. Eu falei, tudo bem, você não tá vendo Deus em mim, mas se você analisar, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então aí você já tá errado. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, automaticamente seria legal você ver Deus em mim, mas já que você não tá vendo, tudo bem. Mas eu continuei pregando a palavra para ele. E aí ele começou a me ofender. E eu falei assim, como que você vai me ensinar dessa forma, se você é evangélico? Você já me ofendeu, já me chamou de burro, já chamou de ignorante. Você não vai conseguir ensinar ninguém dessa forma. Mas eu aqui tô na educação, eu não te ofendi, eu não te chamei você de burro, eu não te chamei você de ignorante. Como que você pode me ensinar desse jeito? Assim você não vai conseguir me ensinar. Então, a pessoa que é servo de Deus, eu tenho comigo que ela é educada, ela é paciente, ela tem tempo para ouvir a pessoa, ela não vai deixar a pessoa falando jamais, ela está ali no seu discernimento com Deus, ela está em comunhão com Deus. Então a mesma coisa quando Jesus estava ali quietinho na dele, aí chegou o pessoal, trouxe ali uma moça que era prostituta e falou assim, para Jesus, se deveriam apedrejar ela. E Jesus falou, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Se tiver alguém aqui que não cometeu pecado, pode atirar a primeira pedra, aí você está certo. Mas aí o que Jesus estava fazendo? Jesus estava ensinando. Aquelas pessoas que iam atirar aquela pedra já não atirou, porque, tem pecado. Não, eu acho que eu saí com ela lá aquele dia. E então, se você teve relação com aquela mulher, já está no pecado. E se outro cometeu esse tipo de coisas no pecado, já não podia tirar aquela pedra. Jesus foi ali e ensinou. Mas Jesus não foi lá, não xingou ninguém. Jesus não bateu em ninguém, não maltratou ninguém. Jesus foi com educação. Jesus não chamou ninguém de burro, não chamou de ninguém de ignorante. Jesus foi com educação. Atire a primeira pedra. Jesus usou a inteligência. Jesus usou a educação para conversar com as pessoas. E ele foi ali, revestido do poder de Deus, que Deus dava para ele. E falou, então atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Então, Jesus soube conversar. E aquelas pessoas pegaram, jogaram a pedra e foram para suas casas. Mas ao mesmo tempo, Jesus chegou naquela moça ali, que se prostituiu, e falou, vá e não peques mais. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus poderia não estar em outros momentos que ela cometesse esse erro. Então, muitas vezes, é o que eu vou falar para vocês aqui, pessoal, você está cometendo pecado, vá e não peques mais. Você está falhando, vá e não peques mais, comece a consertar, para que você esteja em comunhão mais com Deus, porque a palavra diz que temos que vigiar. Se você não vigiar, você que já está há muito tempo no evangelho e de repente está escorregando aí, falhando, vai chegar um momento que Jesus vai vir. Mas aí você vai falar assim, mas Jesus está falando que vai vir, né? Mas de repente Jesus vai vir para você antes da forma que você está esperando que ele venha.
Vamos supor que você atravessou a rua, aí passou um carro, atropelou você. É a mesma coisa que aconteceu aí. Que tá tendo um problema aí tá tendo um... Tá falando na televisão aí sobre aquela moça aí, Flor de Lins, e o pastor lá. O que aconteceu ali? Eu não sei ao certo, que eu não vou relatar aqui sobre o que aconteceu. Mas o pastor, eu tenho comigo, se ele tivesse correto nas coisas dele, ele não teria morrido não. Não teria acontecido nada com ele. Se ele tivesse em comunhão com Deus, 100%, fazendo a obra de Deus, quem seria capaz de tirar a vida dele ali? Então, eu não estou aqui para julgar nada, que é uma coisa que está acontecendo lá. Isso daí tá real, a gente não sabe o que aconteceu. Mas se ele está em comunhão com Deus, quem seria para tirar a vida dele? Qual pessoa seria a autoridade de tocar num pastor e matar aquele pastor? Se ele não está envolvido com alguma coisa errada. Quem seria maior do que Deus para tirar a vida dele? Eu tenho certeza que nada aconteceria com ele. Mas aí, aquilo que eu falo para as pessoas, Jesus vai vir, vigiai. Jesus vai vir como ladrão. Pode ser que Jesus veio para ele e pegou ele na falha. Quem aqui está do outro lado vai entender. Então muitas vezes você que é servo de Deus, tá buscando na igreja, fazendo um trabalho na igreja, se conserta. Precisa se consertar. Sabe por que precisa se consertar? Porque quando Jesus vir, esse que eu estou falando é até para mim também. Se eu não se consertar, pode ser que Jesus vai vir para mim, e se eu tiver na falha, já era, perdi a minha salvação. Então não vou poder entrar no céu. E para mim vai ser pior, porque eu já conheço a palavra. Então se eu já conheço a palavra e conheço a direção de Deus, que eu já li isso aqui, a Bíblia, eu conheço a palavra, conheço a direção de Deus. Mas você fala assim, mas eu não li a Bíblia, não conheço. Você não conhece a palavra de Deus, mas se você vê um evangélico no bar, você sabe que ele está errado. Então você é um acusador também. Então você pode não ter lido a palavra, mas você sabe que Deus existe, você sabe das coisas de Jesus Cristo. Você conhece um pouco, mas você nega conhecer a verdade aqui. Se você conhecer a verdade, você vai saber o que você precisa fazer. Então é importante você conhecer o evangelho, para que você saiba o que você vai fazer. Então, o que acontece, pessoal? Vamos supor, a pessoa ali tem comunhão com Deus. E aí ela começa a andar no pecado. Aí vamos supor que ele atravessou a rua, morreu. Cara, aí você, pastor ali, conhecia da palavra, morreu. Beleza, tudo bem. Aí você, mas ele era pastor, então tenho certeza que ele vai... Mas se ele estava na falha, você não sabe. Então pode ser que ele perdeu a salvação dele ali. Mas eu entendo que quem está na comunhão com Deus, a palavra diz que 10 mil cairão à tua direita e à tua esquerda, e nada te acontecerá. Então, se você tiver em comunhão com Deus de verdade, na fé, não, estou brincando aqui com você não. Se você tiver 100% na fé, eu tenho certeza que nada vai te acontecer. Nada, estou falando nada, mas você tem que estar na fé. Tem que estar 100% com Deus. Eu tenho certeza que nada vai abalar sua estrutura. Mas aí precisa estar em comunhão com Deus. Tá bom, amados? Então, Jesus ali vai vir como um ladrão. Se a pessoa estiver ali em comunhão com Deus, nada vai acontecer com ela. Entendeu? Então, a vida dela no céu lá, ela vai ter uma comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai ser recebido ali. Então, pessoal, a pregação se encerra aqui, a direção foi essa. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí. Se eu não ajudei hoje, esse vídeo aqui ele vai permanecer. Então, eu espero que ele alcance alguém aí, de dia ou à tarde ou à noite, ou no Brasil ou em outro país. A gente não sabe, esse vídeo pode rodar aí, né? Mas eu espero aí que Deus possa aí alcançar as pessoas necessárias. E aquelas que estão ali na falha com Deus, eu espero que você venha consertar o seu evangelho. E você que não tem comunhão com Deus, que você venha buscar por Deus, para que você venha vencer cada vez mais. Porque conhecer a Bíblia
e buscar por Deus, isso aqui não é nenhum tipo de praga, não. Só que você precisa ali ter uma comunhão com Deus, uma santificação. Então, quando você se santifica, você vai buscar ali, vai estar mais na fé. Você vai estar numa fé elevada. Aqui vai estar a igreja aqui, ó, para você ter ideia, a igreja vai estar aqui. Você vai estar aqui acima, mas não para denegrir ninguém, jamais. A igreja vai estar aqui, você vai estar aqui na fé. A fé sua vai estar acima, mas não acima das pessoas para humilhar, jamais, entendeu? Então você vai estar numa fé elevada, porque Jesus disse: se você tiver fé maior ou menor do que a pontinha dessa caneta, você vai poder mover montanhas. E qual é a montanha que Jesus quer que você mova? A montanha que Jesus quer que você mova não é essa montanha que a gente conhece, que é um morro. Jesus quer que você mova a montanha que está na sua vida, os problemas que estão na sua vida. Essa é a montanha que Jesus quer que você mova. Então olha aqui, ó. Se você tiver a fé maior do que essa pontinha aqui, que é o tamanho do grão de mostarda, você vai poder mover esse problema aí que está na sua vida. Eu usei a minha fé e graças a Deus eu movi aquele problema que tinha na minha vida. E graças a Deus aí eu estou vencendo. Eu já caí. Você vai perguntar para mim: Magai, você já falhou? Eu já falhei sim. Mas toda vez que quando eu falho, eu falo: Deus, se eu falhar, me ajuda. Eu vou pedir perdão para o Senhor, mas que eu levante ali com mais força, com mais garra, e que eu não venha jamais abandonar o seu caminho, jamais. Eu posso falhar, mas Deus vem lá e me restaura, e eu volto cada vez mais forte. E eu preciso, porque nós estamos aqui numa situação no mundo que a gente, às vezes, por um olhar, você pode falhar. Um simples gesto, você pode cometer um tipo de erro, mas você precisa voltar lá atrás e ajoelhar e pedir perdão para Deus. Deus, falhei ali, cometi um erro, me perdoa, me conserta, Senhor Deus. Eu tenho que ser humilde, eu errei, eu falhei, eu cometi um erro ali, me perdoa, me conserta, me reveste, Senhor Deus, de novo. E aí você vem e se conserta de novo, e aí você vai atingindo os graus elevados da sua vida. Aí você vai alcançar níveis que você jamais pensava em alcançar, mas você teve que ser humilde. Então, quando você é humilde, você alcança aquilo que é necessário para você. Precisa aí ter uma certa humildade para que você reconheça os seus erros e as suas falhas, e aí você vai avançar. Então, pessoal, foi um prazer aí pregar aí a palavra mais uma vez para vocês, e fique com Deus aí. A pregação se encerra aqui e eu tenho certeza que alguém aqui vai ser alcançado, tá bom? Vou dar continuidade aqui no louvor para que essa pregação se encerre, tá bom? Fiquem com Deus a todos aí, que Deus continue aí abençoando cada um que está no ministério aí, e que você venha errar menos, e que se você errou, não tem problema não, amigo, peça perdão a Deus aí e comece tudo de novo. Não fica, porque eu falei, eu não cometi um ato ali que eu achei que para mim é pecado, mas de repente para Deus isso que você fez não é pecado. Então vai lá e se corrija. Se você acha que é um pecado para você, que se você falhou, peça perdão para Deus, se corrija e volte de novo para a presença do nosso Senhor Deus. A pregação se encerra aqui. Uma ótima noite a todos e fiquem com Deus aí. E vou continuar com louvor aqui.
dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja veio, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Oh, 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 oh. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, com essa luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Oração da Força Divina para enfrentar mais um dia de jornada.
Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus de Nazaré, eu entro na tua presença nesse momento, por esta pessoa, meu Pai, que está precisando de tua força, que, meu Deus, está precisando, meu Deus, da força divina, aquela força que levanta nos momentos difíceis, aquela força, meu Pai, que nas situações que parece que não tem mais jeito, ela vem, meu Deus, sobre o coração do ser humano e diz que tem jeito, meu Pai. Ó Deus, fortalece essa mulher que agora acompanha esta oração. Fortalece esse homem para, meu Deus, mais um dia, mais uma jornada. Esta pessoa, meu Pai, que precisa do Senhor, porque, meu Pai, se não fosse a tua força, meu Deus, o que seria dessa pessoa que já passou, meu Pai, tantas tribulações, tantos problemas, tantas pessoas, meu Pai, que queriam ver essa pessoa na lama, no pó. Se não fosse, meu Deus, a tua força, ela já teria desistido. Mas a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águia. Então, meu Deus, renova a força dessa mulher. Seja agora renovada, seja renovado agora. Receba a força de Deus. Você não vai desistir, você não vai parar. Receba ânimo para lutar. E o seu dia hoje será uma bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: eu tomo posse em nome do Senhor Jesus.